Vamos todos, neste momento, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmando assim a nossa respiração. Já neste ambiente de paz que estamos sentindo, convido a todos a elevar os pensamentos, mentalizando com muito amor e carinho o nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos protegendo e nos amparando. Já com esse mesmo amor, elevemos ainda mais os nossos pensamentos, visualizando assim a nossa mãe querida, Maria de Nazaré, mãe cheia de luz que nos conduz ao encontro do Mestre Jesus, que se encontra ao lado do nosso Pai, Criador Supremo, Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Boa noite, meu nome é Diego Nazato e sou trabalhador voluntário da Casa Discípulos de Jesus. O nosso bate-papo de hoje, dentro ainda do Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, de falarmos um pouco sobre este assunto, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de falar um trecho e que vai ficar presente em todo esse nosso bate-papo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse nosso bate-papo de hoje será dividido em 4 partes. A primeira etapa nós vamos falar de dados e informações. A segunda etapa nós vamos falar um pouco sobre o CVV, que é uma instituição que cuida desta parte de suicídios aqui no Brasil. A terceira parte nós vamos dar a visão espírita, o trecho do Evangelho em que fala sobre o assunto. E a quarta etapa, a quarta parte, nós temos 4 depoimentos de pessoas que a gente vai discorrer durante esse nosso bate-papo. Beleza? Nessa primeira parte, vamos falar de dados. E primeiro, o significado de suicídio. Suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. E os fatores de risco incluem perturbações mentais e psicológicas, como a esquizofrenia, mas também entra o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, como o alcoolismo, por exemplo, entra questões conjugais, entram questões financeiras, entram questões de estresse, entram também as questões de diferenças de raça, diferenças de opções sexuais, entra a questão do bullying. Então todos estes são fatores de risco para o suicídio, tá? E quando a gente fala de suicídio, a gente fala de 3 coisas. O suicídio, quando a pessoa de fato comete o fato. Depois nós vamos falar de tentativas de suicídio, quando a pessoa tenta e não consegue cometer o suicídio. E por último nós temos os pensamentos suicidas, que tecnicamente falando eles dão o nome de ideação suicida. Quando a pessoa por algum momento, por alguma razão, ela pensou em tirar a própria vida, tá? E quando a pessoa tem algum desses fatores, ou principalmente tentou o suicídio, eles, de forma prática, eles falam para vocês restringirem
algumas coisas dentro do convívio dessa pessoa que teve uma tentativa suicídio ou teve uma ideação suicídia que ficou constatado, tá? Tirar armas de fogo de casa ou do ambiente, armas brancas como faca, tesouras, estiletes, perfumes. Uma coisa que a gente às vezes sempre esquece que tem grande causa são a parte de remédios, entre outros medicamentos que você pode ingerir para cometer esse suicídio, tá? Falando em dados, a maior incidência de morte de suicídio está na faixa etária dos 21 aos 30 anos, tá? E depois a segunda faixa etária é lá para cima, quando a gente fala dos 65 anos, que são considerados os idosos, né? A terceira idade. Então, essa fase do início da vida adulta, que começa com 21 a 30 anos, e depois a segunda faixa que mais comete suicídio, a gente vai lá para a fase mais idosa, tá? A média global apresentou uma redução de 36% na taxa global entre 2000 e 2019, de acordo com a OMS. No entanto, o mesmo período teve uma alta de 17% aqui nas Américas, tá? O Brasil, felizmente, não tem os maiores índices de suicídio comparando com outros países, tá? Eles sempre relatam que as maiores índices de suicídio são de países de terceiro mundo, são países mais pobres, tá? E um dado que ele fala que infelizmente é um dado triste é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E a cada 45 segundos um brasileiro, 45 minutos, perdão, um brasileiro morre vítima de suicídio, tá? Então, é um dado que às vezes assusta, mas é importante que a gente faça refletir aqui, tá? E o intuito desse nosso bate-papo do suicídio é o contrário, tá, gente? Não é assustar, é trazer essa informação para vocês. Nessa segunda parte, nós vamos falar do CVV. E o CVV é a sigla de Centro de Valorização à Vida. E o que sempre fica muito presente em mim, que eu até confundo, eles usam também a sigla CVV para dizer como vai você. Eles usam também essa sigla. E o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar quando eu falo do CVV é o telefone 188. E agora eles têm uma central de WhatsApp. Esse telefone 188, ele funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ele funciona todos os dias, a todo instante. Então, se por algum motivo você, na madrugada, se sentiu com alguma tendência como essa, ligue, vão ter pessoas especializadas para conversar com você e vai te ajudar em todos os sentidos, tá? E isso pode ser feito também quando você encontra uma pessoa que está tentando esse suicídio. Também vocês podem ligar, essa pessoa vai te trazer ferramentas para você conseguir auxiliar essa pessoa, tá? O CVV trouxe algum desses dados que eu disse anteriormente e ele traz um outro dado importante. 90% dos suicídios podem ser prevenidos, tá? E o que é legal do CVV? Então é muito legal vocês entrarem na página deles, nas mídias sociais ou na página mesmo na internet, e eles têm uma abordagem super interessante, uma abordagem super atual. Eles falam de dados e eles falam também de como você, que não teve essa ideação suicida, que não tem essa tendência, ao ver uma pessoa próxima com isso. Então, o que você deve fazer, como você deve agir. E ele também traz a parte para quem já teve uma tentativa de suicídio ou que teve esses pensamentos suicidas. Então, ele começa a abordar essas pessoas com também informações e todos os conhecimentos que vão auxiliar essas pessoas, tá? Ela tem uma abordagem muito para essa faixa, focada nessa faixa etária que é dos 21 aos 30 anos, tá bom? A terceira parte
é a que fala do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Voltando um pouco para a primeira etapa, nessas informações e nesses dados, fala que todas as pessoas que têm alguma religiosidade, não importa de qual frente, esse risco de suicídio diminui. E confesso que eu não sei a porcentagem, mas ela diminui bastante. E ele também traz um dado de que todas as pessoas que suicidaram, se elas tinham alguma religiosidade, tá? E a gente falando agora de um espírita, em torno de 17 pessoas, de todas as pessoas que suicidaram e que tinham uma religião pré-definida, em torno de 17% ele entra como espírita e outros, tá? E agora voltando ao Evangelho. O Evangelho que fala do suicídio é do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e se trata no item 14, que o título é Suicídio e Loucura. Uma das coisas que mais me fascina na religião que a gente está aqui inserido hoje nesse bate-papo, que é o Espiritismo, eu gosto muito do nosso tripé, que é a ciência, a religião e a filosofia. Então o Kardec, quando vai trazer esse trecho, inicialmente ele traz uma base científica, que é o que muito se fala da nossa primeira etapa aqui desse nosso bate-papo. Então ele fala de números, ele vai falar de por que as pessoas chegam nesse estágio do suicídio, em todo um envolvimento, toda uma preocupação, toda uma dor que a pessoa sente e que ela não vê saída a não ser tirar a própria vida para sanar essas dores que ela tem. Então ele traz essa base científica nessa primeira parte deste capítulo que fala do suicídio. Depois ele já vem falando para a gente o quê? Fé. Tenha fé no futuro. Olhe por uma ótica de que esta vida nada mais é do que um paralelo com um dia de nossa vida. Então vai existir dias ruins, que podem ao final do dia se tornarem bons, podem existir já dias bons, e a gente recomeça ali, tem a oportunidade de recomeçar todos os dias. Então tenha fé no futuro. E quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que pensar na eternidade. A gente tem que pensar hoje, e nós acreditamos aqui, que a morte não é o fim. Então, tirar a própria vida talvez não seria uma solução para as suas dores, tá? Ele fala que essas pessoas que geralmente cometem esse suicídio é uma pessoa que tem uma frouxidão moral, além de tudo. E o que essas pessoas precisam é de uma coragem moral, tá? Eu, particularmente, não sou de uma política de trazer medo, né? E nesse capítulo, Kardec traz um pouco essa questão do meu ponto de vista. Porque um dos fatores que eles nos traz são de experiências de espíritos que cometeram o suicídio e para onde eles foram parar. Então, já quem conhece a doutrina espírita sabe muito do umbral, sabe muito do vale dos suicidas. E, além de tudo isso, eu acredito muito na generosidade do nosso Deus. Eu acredito muito na compaixão do nosso Deus. Então, longe daqui eu estar incentivando qualquer coisa, tá? Quero deixar muito bem claro isso. Mas eu quero que vocês todos pensem pelo viés de que Deus cuida de nós e nunca nos desampara. Nós vamos trazer aqui tudo para você, todas essas informações, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Vamos demonstrar a nossa fé para que isso te contagie. E que se talvez você cometa esse ato, pode ter algumas consequências. Mas lembre sempre de um Deus misericordioso. Isso é uma interpretação minha e é importante a gente discutir
e discorrer de todos esses assuntos. Por isso que aqui eu costumo dizer que é um bate-papo, é uma preleção, é uma palestra, mas é um bate-papo, aonde eu também, aqui deste lado, aprendo muito. Não falo jamais de um pedestal. Eu falo de nível de igualdade porque somos todos seres humanos, estamos todos aprendendo a cada dia, tá? E por fim, nós vamos para a quarta etapa. Essa quarta etapa são os depoimentos. E esses depoimentos, apesar de serem infelizmente tristes, eu acho tão enriquecedor. Por isso que eu deixei para a última etapa, porque ele traz a realidade, ele traz os sentimentos reais. Então, é uma parte que eu gosto muito de todo esse bate-papo que a gente está fazendo, tá? São 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, eu fiz exatamente as mesmas perguntas, a mesma pergunta. Eu perguntei, vou fazer uma palestra sobre o suicídio. Diante da sua experiência, o que você nos tem a dizer? Isso, campo aberto, a pessoa discorre da forma e do jeito que ela quiser. E dessas 4 pessoas, eu vou começar pela primeira, que é a única pessoa que eu vou falar o nome, que é a minha psicóloga, que é a minha querida Yara, tá? E nesse depoimento, ela fala assim, nós, seres humanos, de uma forma geral, vivemos no automático. Acordamos, tomamos café, escovamos os dentes, saímos para trabalhar, depois almoçamos, voltamos, trabalhamos mais um pouco, saímos, vamos buscar os filhos na escola, vamos para a faculdade, voltamos para casa, jantamos, vamos para a academia, e dormimos, e no outro dia aquilo se repete. Só que nesse automático a gente não enxerga de uma visão panorâmica, a gente enxerga numa visão mais reta. E assim a gente vai vivendo no automático, dia após dia, dia após dia. E quando a gente vai vivendo nesse automático, também automaticamente a gente adoece. E aí quando a gente adoece, a gente vai ficando cada vez mais doente, e como a gente está nesse automático, a gente não consegue sair disso, não consegue encontrar alguma solução, alguma cura para essa dor. Então a gente continua se interiorizando, essa dor vai aumentando conforme nós vamos interiorizando, e ela vai aumentando de uma tal forma que a gente não consegue encontrar o próximo, e a gente não consegue encontrar uma solução e uma cura. E aí, a única saída que se tem, que para essas pessoas se torna a única, a óbvia, é de tirar a própria vida. De tirar a própria vida para sanar as suas dores, para tirar essas suas dores. E aí, depois que a Yara me disse isso, ela disse, Diego, então diante de tudo isso, que você consiga expandir a visão dos seus dias. Então, não que você vai parar de tomar café da manhã ou vai largar o emprego, não, mas que olhe de uma forma diferente para os seus dias. Então, ao tomar o café, aquele seu café leite está gostoso, te traz uma lembrança de alguma coisa. Ao você deixar sua filha na escola, você dá um abraço nela e fala, filha, tenha um bom dia. Ao trabalhar, você conversa com seus colegas de trabalho, você brinca, você trata de uma forma mais leve, e você olha para o lado e vê às vezes o seu companheiro, o seu vizinho em alguma deficiência, e você pode ajudar ele de alguma forma. Então é para a gente consiga sentir mais o nosso dia a dia. E isso não é que vai fazer a gente não ficar doente, mas ao sentir isso, a gente vai, como eu sempre gosto de fazer, trazer consciente. E aí talvez a gente consiga mais imediatamente, a partir do momento que sentir uma dorzinha, a gente ainda não está imbuído dentro de nós. Então a gente pode chegar para um vizinho, para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, para seu filho, e falar,
olha, não tô legal. Ou você mesmo já focar e falar, ó, não tô legal, hoje vou tentar isso. Olha só, vou procurar uma ajuda de um psicólogo. Olha só, eu vou ao médico. Então, quando você trabalha com mais amplidão, quando você trabalha com mais coisas dentro do consciente, talvez você adoeça menos. E quando adoecer, você não está fechado, não está recluso. E assim, você consegue acessar, às vezes, a pessoa que vai ajudar. E uma coisa que ela disse também, que é muito importante, é de olhar para o lado, no sentido da caridade. Olhe para o lado. Às vezes uma pessoa está lá nesse momento recluso, fechado, não permitindo acesso de ninguém. E às vezes você vendo, às vezes é uma pessoa que você conhece, você talvez consiga ferramentas ou algum atalho ali para entrar e ajudar. E a ajuda, ela pode ser muito simples, às vezes não é uma ajuda gigantesca, às vezes é uma ajuda de você, para um colega de trabalho, falar, vamos almoçar junto, bater um papo hoje, ou de, sei lá, um marido, uma esposa, vamos assistir um cinema, um filme legal, vamos fazer uma coisa diferente hoje, ou com a família, vamos fazer passear no parque, andar de bicicleta. Então, olhe para o lado, às vezes tem uma pessoa próxima está precisando da sua ajuda, e você nesse momento pode ajudar. E viver em sociedade é isso. Né? O CVV fala que o suicídio ele é um problema de saúde pública, de problemas sociais. Então, olhe para o lado. E eu agradeço muito a Yara por esse depoimento, acredito que vai ajudar muito a todos que estão assistindo, a mim tendo essa experiência. E o segundo depoimento é o depoimento de uma conhecida, em que ela um dia em casa, isso aconteceu há muito tempo, morando na casa ela, a mãe e o irmão, e um dia o irmão chega, portando uma arma, atira na irmã, atira na mãe e atira em si próprio, com o intuito de matar a todos, né? Ele, infelizmente, conseguiu matar a mãe, conseguiu se matar, mas ele deu tiros nessa irmã e, graças a Deus, ela não morreu, né? E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela fala assim, Diego, nós não desconfiávamos dessas ideações do meu irmão, não desconfiávamos. E no dia que ele cometeu aquele ato, foi percebido por mim que foi um momento de pane total, de surto generalizado de todas as ordens que fez ele cometer essa situação. E aí depois ela fala para mim que, Diego, eu acho muito importante nós tratarmos de todas as nossas condições. É importante nós olharmos para o físico, é importante nós olharmos para o mental, psicológico, e é importante nós olharmos para o nosso espírito em questões religiosas. Então ela fala muito do físico, do mental e do espiritual. E ela falou assim, eu e minha mãe sempre gostávamos dessa questão de religiosa, sempre íamos em algum lugar, ouvíamos alguma coisa. Meu irmão nunca gostou muito disso, a gente ofertava, mas não insistia e ele nunca participou, né? Então ela fala muito isso para mim. É importante a gente cuidar dessas três coisas. É importante a gente cuidar do físico, do mental e do espiritual. E eu agradeço muito, querida amiga, por este depoimento. E o nosso terceiro depoimento, que é o depoimento mais recente, quando eu coletei essas informações, esses depoimentos, é de uma mãe que recebe uma notícia inesperada e triste de que seu filho teve uma tentativa de suicídio e que esse filho estava no hospital, estava bem fisicamente, não corria mais risco de vida, mas que ele tinha tentado esse suicídio, né?
E quando eu coletei esse depoimento, era muito recente, essa pessoa disse para mim assim: Diego, talvez eu não vou conseguir te ajudar com muita coisa, porque neste momento eu tenho muita raiva, eu tenho muita tristeza, mas muita raiva. E ela diz que essa raiva vem porque ela já via no seu filho essas tendências, esses pensamentos suicidas. E ela tentou buscar a parte de saúde pública. Ela tentou de N maneiras buscar um encaminhamento para um psiquiatra, para um psicológico, para um psicólogo, perdão, e ela não conseguiu. Ela só conseguiu depois de que o filho teve essa tentativa de suicídio. Então hoje ela tem todo esse aparato de saúde, da parte psiquiatra, dessa parte psicológica. Então hoje ela tem tudo isso, mas precisou-se dessa tentativa desse filho para ela conseguir isso. Então por isso que ela fala que ela não sabe se vai ajudar, porque ela fala desse sentimento, desse rancor, né? E depois ela fala para mim: Diego, fale sobre o assunto. Se você percebe isso em alguém próximo da sua família, fale sobre o assunto. Não crie esse estereótipo, não crie esse pensamento de que falar sobre o suicídio vai induzir a pessoa a cometer o suicídio. Não. Porque é como a gente já falou também com outro depoimento. A pessoa, quando fica fechada, se a gente vai respeitando, ela vai se fechando mais nisso. E quando a gente vai falando, mesmo do suicídio, é uma demonstração de preocupação. É uma demonstração que você está enxergando aquela pessoa e enxergando o problema daquela pessoa. Então, não tenham medo. Falem sobre o assunto. Então ela sempre me relata isso. Falem sobre o assunto. E, querida amiga, você começou dizendo que talvez não poderia nos ajudar. E do meu ponto de vista, ajudou muito com o seu depoimento. Muito obrigado. E por fim, o nosso quarto e último depoimento é de uma querida amiga que hoje já é adulta, e quando ela estava na sua adolescência, na sua juventude, ela estava, como nós já relatamos, com seus problemas, com suas preocupações, fechada nesse mundo de preocupações, quando um dia ela resolveu que ia cometer o suicídio. Ela resolveu, estava decidido isso, que ela precisava tirar essas dores. E ela fala sobre isso, ela fala assim: quando a gente pensa no suicídio, que a gente ir cometer suicídio, é justamente isso. É o único meio que a gente enxerga e encontra de tirar de tirar esta dor, é de tirar a própria vida. A gente já tentou de tudo na concepção dessa pessoa, então ela fala: não tem mais jeito, vou tirar a própria vida porque vai me tirar essa dor, né? E essa pessoa me relata que isso na sua juventude, ela estava indo até a linha do trem para cometer esse suicídio, né? Então ela estava indo, caminhando até a linha do trem, quando de repente ela tropeçou e encontrou um livro no chão. E aí ela sempre gostou de ler, ela pegou aquele livro, uma capa amarela, olhou, não tinha nada escrito na capa. Aí ela abriu e na contracapa estava o título do livro, que é Memórias de um Suicida. É um livro espírita, psicografado. Confesso que agora não me recordo o nome, tanto de quem psicografou, tanto do médium, tanto do espírito. Confesso que eu não lembro, mas vocês podem buscar. É o título Memórias de um Suicida. E essa pessoa, como eu falei, gostava de ler, ela pegou, leu uma folha, leu a segunda folha, graças a Deus virou de costas para a linha do trem, leu a terceira e tomou seu rumo de volta para casa. E ela está aqui conosco até hoje.
E é uma história muito bonita, né? Apesar de todas essas situações, e mostra pra gente de como Deus age de várias formas, né? Age de formas de plantar um livro ali naquele momento, age até de formas de você possa ser um agente de Deus, né? De auxiliar o próximo. Então, ela fala muito isso. Ela fala, Diego, quando a gente pensa no suicídio, é porque a dor é tremenda e a gente não vê outra saída. E graças a Deus ela teve essa consciência, ela teve essa força de conseguir se recuperar de tudo isso. E hoje ela está aqui com a gente, vivendo dia após dia, aprendendo a todo instante. Então, querida amiga, muito obrigado pelo seu depoimento. E, diante de tudo isso, espero que a gente possa, nesse bate-papo, ter tido um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, de ferramentas sobre o assunto. Eu acho que conhecimento sempre vai ajudar a todos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. E eu gostaria de terminar da mesma forma que comecei, de que pensemos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Boa noite. Então vamos assim fazendo uma inspiração lenta e profunda. Relaxando mais o corpo, acerenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente, com todo respeito, conduzido para uma instância adequada de tratamento. E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado.
Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário. E adentra, irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares, garganta, onde emitimos as energias da fala, estamos saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental ou espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil. E agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento tão especial, que nos trouxe a possibilidade de tantas reflexões, né? Vamos vibrar com todo o nosso melhor sentimento, nosso maior amor, com o nosso maior coração, para todas as pessoas que nesse momento precisam de um abraço, de um amor, de uma boa vibração. Vamos então vibrar pelo nosso planeta, por todos os povos que sofrem, que estão em conflito, que estão em guerra. Vamos vibrar pelos enfermos nos hospitais, que estão lutando pela vida, pelas crianças que buscam um abrigo, pelos idosos que às vezes esquecidos nos asilos, pelos jovens confusos ainda, por caminhos errados ainda, que eles retornem ao amor da sua família. Vamos vibrar por todos os lares, pelas famílias, por nossa família, por nossos lares. Por último, vamos vibrar por nós mesmos. Que possamos continuar no caminho da bondade, espalhando amor, seguindo as lições e os exemplos deixados pelo nosso grande Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.